Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Entre aspas, viés midiático? Que viés midiático? Acerca da mídia, a universidade diz que o New York Times é totalmente objetivo, em nada enviesado. O mesmo a respeito do Los Angeles Times e também da CNN. Na verdade, as únicas fontes mais recentes não objetivas são a Fox News, o Wall Street Journal e o Drudge Report. Não há viés de esquerda na mídia. Geoffrey Number, professor que já lecionou na UCLA, garantiu, abre aspas, se existe algum viés aqui, na verdade, os dados sugerem que é do outro lado, que a mídia posiciona os esquerdistas muito mais distantes dos holofotes do que os conservadores, fecha aspas. Esse cidadão alguma vez na vida já leu um jornal impresso ou digital? Se acha que a mídia é conservadora, o sujeito deve ser maluco. David Donk, professor na Universidade de Washington, admite que, abre aspas, pode haver evidência de que a mídia se inclina à esquerda, mas a força dessa inclinação é pequena, fecha aspas. Que o inferno congele se o New York Times tiver pouco viés partidário. A mídia liberal odeia os republicanos. Detesta as forças armadas e Israel. Pegue, por exemplo, a seguinte provocação feita no abcnews.com contra o programa Nightlight, apresentado por Ted Koppel. Abre aspas. Esta noite, reação ao ataque mortal de Israel na cidade de Gaza, fecha aspas. Clicando no link, aparecia uma manchete intitulada, abre aspas, Ciclo de Violência, fecha aspas. A partir dela, ao leitor parecia que Israel, mesmo sem que tivesse sido provocado, lançou um ataque na cidade de Gaza, matando civis por diversão. Na verdade, Israel estava mirando o principal terrorista do Hamas, homem responsável por vários dos maiores ataques contra civis israelenses. Steven Spiegel, professor da UCLA, caracterizou a Harper's Magazine e a Nova República como de dentro. O editor da Nova República é Martin Peretz, esquerdista confesso e, há muito tempo, mentor de Albert Gore. A Harper's Magazine é um trapo esquerdista. Stanley Fish, mentiroso compulsivo, costumava aparecer na Harper's, assim como Edward Said, tão escandaloso quanto, até sua morte no ano passado. Se esses são periódicos de centro, então Pat Buchanan apoia Ralph Nader. Quando não estão rotulando os canais de mídia, os professores mostram suas cores esquerdistas, os mais variados tons de vermelho, simplesmente ignorando a mídia não enviesada à esquerda. Lynn Vavreck, professora da UCLA, caracteriza as seguintes fontes de mídia como notícias urgentes. O noticiário da noite do ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, Fox News, New York Times, Los Angeles Times, Time, Newsweek, US News e World Report. Percebe que está faltando algo? Nada menos que o Wall Street Journal, o maior jornal diário dos Estados Unidos. Durante uma aula do curso de Ciências Políticas na UCLA, o professor pediu aos alunos que analisassem a quantidade de notícias negativas narradas sobre determinado candidato ao cargo político. O professor queria que os alunos concluíssem que a frequência das críticas feitas pela mídia era equivalente entre os partidos políticos e que candidatos republicanos receberam mais críticas justamente porque foram eleitos mais vezes. Resumindo, que não existe viés por parte da mídia. Agora, só um probleminha. Esse exercício acadêmico não teve relação nenhuma com o viés midiático. O problema em torno do partidarismo da mídia não consiste em cobrir mais escândalos envolvendo republicanos que democratas. Trata-se de saber se a mídia usa a mesma narrativa para ambos os polos partidários, direita e esquerda, ou se os trata de forma parcial. Para não pegar tão pesado com eles, os professores universitários geralmente são da extrema esquerda do Partido Democrata. Então imagino que, fazendo essa comparação, o New York Times seja moderado. A busca por, entre aspas, justiça social. Para os democratas, a sociedade deveria ter por objetivo garantir a justiça social, ideia abstrata que soa legal e se resume em intervenção governamental. Abre aspas.
Ser pura e simplesmente sensível ao mercado não garante a preservação da justiça social, fecha aspas, disse o professor Scott Bowman, palestrante convidado numa das aulas que tive de ciências políticas. Abre aspas. A lei não é só a chave para o mercado, é também a chave para a justiça social, fecha aspas. Muitos professores acreditam que o livre mercado se esquece dos pequenos indivíduos e que o mercado age em favor tão só do interesse das grandes corporações, tirando proveito do seu José e da Dona Maria, que batalham para sobreviver com o básico. Esses docentes dizem que cabe ao governo entrar em cena para, com seus vários programas sociais, proteger o seu José e a Dona Maria. Nas palavras de determinado livro-texto de ciências políticas, abre aspas, a jurisdição estatal sobre os bens políticos que estão dentro de suas fronteiras oferece verdadeiras vantagens, fecha aspas. Um dos temas favoritos dos professores universitários é o sistema de bem-estar social, e não sua versão diluída, incluída na Lei de Reforma de Bem-Estar Social de 1996. Esses professores amam sistemas de bem-estar social paternalistas, caros e inúteis. Os mesmos que mantêm altos índices de gravidez na adolescência, baixas expectativas de ética trabalhista e a certeza de pesados impostos sobre a classe de alta renda. Sheldon Danziger, professor na Universidade de Michigan, rasgou o verbo contra o texto da reforma. Abre aspas. Das duras realidades do mercado de trabalho, conclui-se que restringir a assistência ao bem-estar de mães carentes aumentará a escassez econômica. A nova legislação referente ao bem-estar do povo se mostrará cada vez mais prejudicial, fecha aspas. Da mesma forma, Sheila Carmerman, professora da Universidade de Columbia, previu que a reforma do bem-estar social seria um fracasso gigantesco. Abre aspas. Há uma fantasia de que essas mudanças reduzirão de forma significativa o nascimento de crianças fora do casamento e a gravidez na adolescência. Pouquíssima atenção, porém, é dada às consequências geradas para as crianças, fecha aspas. Carmerman conhece o truque. Quando não se tem base para argumentos de verdade, chore pelas crianças. Uma tática, talvez aprendida dos camaradas esquerdistas do Congresso, que faz papel de bom moço na imprensa toda vez que é usada. Peter Edelman, professor na Universidade de Georgetown, disse que, abre aspas, a nova legislação não promove trabalho de forma eficaz e não protege as crianças. Ao menos o velho sistema envolvia uma estrutura correta, fecha aspas. É claro, Danziger, Carmerman, Edelman e demais companheiros estão errados. A velha estrutura prejudica as crianças. A lei da reforma de bem-estar social fez diminuir rapidamente a pobreza, a miséria infantil, o nascimento de crianças sem pais e a pobreza da infância negra. A previdência é outra política social preferida da esquerda. Com o rápido crescimento da geração baby boomer, a previdência logo ficará sobrecarregada. Mas espere aí, nem pensem em privatizar parte dela. As mãos do governo sabem administrar melhor as finanças. O cidadão dos Estados Unidos da América é estúpido demais para conseguir juntar economias pensando no futuro. Patricia Edgley, professora na Universidade da Flórida, estava possessa quando tentava demonizar a privatização. Palavras dela, abre aspas. Querer privatizar todo o programa social aniquilaria a previdência social como a conhecemos atualmente e podemos colocar em perigo os benefícios da aposentadoria para inúmeros americanos, fecha aspas. Quando lembrou que a previdência social está em apuros, Dilley observou, abre aspas, se a sociedade como um todo compartilha o custo de pagar pela aposentadoria mediante a previdência, ou se cada cidadão tende a acumular para ter a própria aposentadoria, não importa. A mesma quantia de bens e serviços terá de ser direcionada aos idosos. Trata-se de como distribuiremos o fardo já existente, fecha aspas. O quê? Ela realmente advoga políticas estáticas, dizendo que, mesmo no pior cenário, os pagadores de impostos pagarão por isso. Lembrando que os ricos da nação pagam a maior parte dos impostos. Tudo isso não passa de inveja. Alicia Munnell, professora na Faculdade de Boston, ex-funcionária de Clinton, negou qualquer problema com a Previdência Social. Abre aspas, o sistema não está quebrado. Querem reestruturá-lo e cortar os benefícios da Previdência Social e substituí-la por contas individuais. Considero essa uma má ideia, fecha aspas.
Eis uma distorção básica da privatização da Previdência. Os conservadores não querem cortar benefícios para os que já estão aposentados, mas simplesmente dar às pessoas a opção de investir sua renda em ações e títulos seguros em vez de entregá-los ao governo. É mesmo uma má ideia? Brad Huff, professor adjunto na Wayne State University, insultou qualquer proposta, incluindo a privatização, como, abre aspas, esforços ideológicos por parte dos republicanos para minar o papel do governo, que é servir às necessidades do povo, fecha aspas. Com licença, mas não é papel do governo servir às necessidades do povo. O governo tem uma incumbência fundamental, proteger a vida e a propriedade contra prejuízos e fraudes. Ordenar aos cidadãos que deem dinheiro a uma reserva de aposentadoria feita pelo governo não deveria fazer parte dos planos. Leis referentes ao salário mínimo também são populares entre professores universitários. Se entramos no livre mercado em escala global, eles dizem: precisamos nos certificar de que o indivíduo de pequeno porte não será esmagado. Devemos garantir-lhe um salário mínimo. Na verdade, a legislação do salário mínimo gera desemprego, uma vez que força a empresa a cortar custos. O indivíduo de pequeno porte é justamente o mais prejudicado pelo salário mínimo, mas esses docentes não veem dessa maneira. De acordo com Kevin Lenk, professor na Universidade de Boston, haveria, entre aspas, pouca ou nenhuma queda empregatícia se o salário mínimo fosse aumentado. Robert Pollin, professor na Universidade de Massachusetts, em Amherst, concorda. Abre aspas, o impacto nos negócios e no governo é baixíssimo. Se houvesse evidência do contrário, o movimento do salário mínimo que combate a pobreza absoluta teria falido há muito tempo, fecha aspas. Não é de todo verdade. A maioria dos economistas se opõe à legislação referente ao salário mínimo, mas isso não quer dizer que automaticamente leis deixarão de existir. O movimento de salário mínimo perdura, não por mérito próprio, mas por ser um movimento político popular que sustenta qualquer coisa que ajude o pobre. Alan Kruger, professor em Princeton, declarou, abre aspas, não há indícios de que os últimos aumentos tiveram um impacto desfavorável sobre o desemprego, fecha aspas. Kruger e David Cart, professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley, fizeram um estudo concluindo que o salário mínimo surtiria pouco ou nenhum efeito sobre o mercado de trabalho. Como é possível que o salário mínimo não cause diminuição de empregos ou redução da expansão do mercado de trabalho? A resposta: não é possível. Como Laurie Elder relata em seu livro, As 10 Coisas que Você Não Pode Dizer na América. Abre aspas. Outros pesquisadores tentaram duplicar os resultados do estudo de Kruger-Card, mas não conseguiram. Acontece que aqueles que trabalham para Card e Kruger simplesmente pegaram o telefone e perguntaram aos empregadores se eles queriam aumentar, diminuir ou manter a empregabilidade. Os pesquisadores que procuraram duplicar os resultados de Card e Kruger foram um passo além. Eles pediram folhas de pagamento para verificar a taxa empregatícia. Quando os pesquisadores pediram a folha de pagamento, a inexistência de efeitos sobre o mercado de trabalho desapareceu completamente. Na verdade, tanto a Pensilvânia como Nova Jersey sofreram uma baixa de empregos enquanto trilhavam o caminho do salário mínimo. Fecha aspas. A tendência democrata por parte dos professores não se restringe às leis que já estão nos livros. Por exemplo, muitos professores apoiam a nacionalização da indústria hospitalar, de acordo com as pautas do Ministério da Saúde de Hillary. Houve um debate na Oral Roberts University que colocou o professor George Gilliam e o professor William Walker, pró-nacionalização, contra o professor Timothy Brooker, anti-nacionalização. Gilliam afirmou que cresce o preço dos medicamentos sob receita porque a indústria farmacêutica é um oligopólio. Pouquíssimas empresas controlam todo o mercado. A solução proposta? Nacionalizar o sistema de saúde. Brooker, suposto oponente de Gilliam, explicou que o sistema de livre mercado traz inovação à indústria farmacêutica. Contudo, no fim, Brooker reconheceu, concordando com Gilliam, que a nacionalização se fazia necessária em alguma medida. Quanto à defesa dos princípios, tenho certeza de que os alunos receberão muita iluminação quando ouviram os dois lados da história.
Ray Mosley, professor adjunto de ética médica na Faculdade de Medicina da Universidade da Flórida, disse que, abre aspas, os americanos estão se conscientizando de que habitantes de países com sistemas médicos nacionalizados recebem melhor assistência médica do que nos Estados Unidos. Outros países estão gastando metade e obtendo resultados melhores, fecha aspas. Interessante. Da última vez que verifiquei, chefes de Estado vieram aos Estados Unidos por causa do nosso plano de saúde e não a Cuba. O sistema médico em prol da socialização tem dado problemas no Canadá, que está abaixo dos Estados Unidos em tecnologia médica e sua capacidade de lidar com a superlotação do sistema. A resposta para todas as problemáticas envolvendo a tão famigerada, entre aspas, justiça social é mais impostos e regulamentações, diz o professor universitário. O povo é pobre e acaba colocando filhos no mundo para depois não cuidar? Solução: taxar o dinheiro dos ricos e distribuí-los aos pobres. O povo está desempregado? Solução: mais impostos sobre o rico e, assim, mais distribuição de renda para o pobre. Uma pequena porcentagem dos idosos não consegue contribuir para o futuro? Façamos todo mundo pagar a previdência social. Uma pequena porcentagem do povo não recebe o devido cuidado médico? Nacionalizemos todo o sistema de saúde. Se dessemos ouvido ao que dizem os professores universitários, já teríamos vivendo como o povo de Cuba. E se você está gostando desse audiobook, deixe o seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos. Gratidão a todos.